Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Bom dia! Vamos dar início a mais uma de nossas aulas virtuais, né? Como nós já havíamos combinado, toda sexta-feira é dia de conteúdo novo, toda segunda-feira ocorre de atividade, né? Assim? Portanto, para hoje nós temos, né, conteúdo novo, né? Nas aulas passadas nós estudamos sobre substantivo, né? Sobre o que era o substantivo e quais as classificações dos substantivos, tá certo? E na aula de hoje nós continuaremos estudando sobre o substantivo, tá certo? Nós vamos falar na aula de hoje sobre as flexões, né, que os substantivos podem ter, certo? Então vamos ver aqui. O substantivo, como já vimos, é uma classe de palavra variável. Isso quer dizer que ela pode ser flexionada, né? Então, o que é uma flexão? É cada uma das formas de uma palavra que varia segundo o gênero, o número, o grau, a pessoa, o tempo, etc. Então, gente, como nós vimos, o substantivo é aquela classe de palavras, né, que vai nomear os seres, né? E o substantivo é uma palavra variável, tá certo? E o que é ser uma palavra variável? Quer dizer que ela vai mudar, tá certo? Vai flexionar para gênero, para número, para o grau, tá certo? Então, gente, o substantivo vai se flexionar em 3 tipos, tá certo? Ele vai ter apenas 3 tipos de flexão: de gênero, de número e de grau, certo? O substantivo vai se flexionar para gênero, número e grau. O que é a flexão de gênero? É quando ele vai se flexionar para alterar o gênero, né? Seja no feminino ou masculino, tá? E o que é a flexão de número? É quando ele vai se flexionar para alterar um número, seja singular ou plural, tá? E o que é a flexão de grau? É quando ele vai se alterar, né, para aumentar o seu grau, seja no aumentativo, no diminutivo, tá certo? Então, quando eu falo que ele vai se alterar, eu falo que ele vai mudar a sua forma, tá? Como assim? A gente escreve, por exemplo, casa, mas quando eu vou escrever casa no plural, eu escrevo casas, com S no final. Então, eu alterei a forma, eu coloquei uma letrinha a mais aí, tá certo? Então, quando eu falo que ele vai se alterar, eu quero dizer que ele vai alterar a sua forma, tá certo? Então, vamos para a primeira flexão, que é a flexão de gênero. Então, como eu falei, a flexão de gênero é quando ele vai alterar o gênero, né? A forma da palavra vai mudar para alterar o gênero, para se adequar ao gênero, né? Seja ele feminino ou masculino, né? Assim? Então, galera, gênero é a categoria gramatical utilizada para classificar as palavras como masculinas e feminino. Contudo, nem sempre haverá correspondência entre gênero masculino e o sexo masculino, ou entre o gênero feminino e o sexo feminino, né? Ou seja, nem sempre quando eu coloco uma palavra no gênero feminino, vai ser no sexo feminino também. Isso só acontece para os seres animados, né? Para pessoas e para animais, tá? Para seres inanimados, isso não acontece, não há correspondência nisso, tá? Então vamos lá. Por exemplo, o galo é do gênero masculino, tá certo? E também é do sexo feminino. A mulher é do gênero feminino e também é do sexo feminino, né? A porta é do gênero feminino, mas não é no sexo feminino, porque não é um ser animado, né? Não é um ser que existe, é um objeto, tá certo? Então, o objeto não tem sexo, por isso não corresponde, tá? O carro é do gênero masculino, mas não é do sexo masculino, tá certo? Porque também é um objeto, também não pode corresponder. O sexo, objeto não tem sexo, entendeu? Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos de substantivos, de flexão de substantivos, tá? Nós vamos ter os substantivos uniformes, que são aqueles que apresentam apenas uma só forma para os 2 tipos de gênero, né? Para o feminino e para o masculino, certo? Então, os substantivos uniformes, ele vai apresentar apenas 2 formas, apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles vão ser classificados em 2 tipos. Primeiro tipo,
eu acho que eu não coloquei aqui, né? Tá aqui, o primeiro tipo. Comum de dois gêneros. Vai apresentar uma única forma para os dois gêneros. A distinção entre o masculino e o feminino é feita por artigo ou por pronome, ou por qualquer outra palavra que modifique o substantivo. Então, veja aí, gente, o exemplo. O paraquedista. A paraquedista. O substantivo não mudou, não alterou. Mas eu tenho um artigo, que é aquele que vem antes, que está determinando, né? E o artigo sim alterou de o paraquedista para a paraquedista. Então, alterou apenas o artigo, tá certo? Por isso, ele vai ser comum de dois gêneros. O substantivo não muda, mas alguns elementos que vêm juntos dele vai alterar para a gente identificar, né? Se é feminino ou se é masculino, tá certo? Mesma coisa acontece aí, ó. Este analista, esta analista. Mudou aí somente o pronome, não foi? Jovem bonito, jovem bonita. Mudou aí apenas o adjetivo, né? Então, comum de dois gêneros. O substantivo não altera, altera apenas os elementos que vêm caracterizando eles, tá certo? Ou determinando, ok? Também temos o sobrecomum. O sobrecomum vai apresentar uma única forma para os dois gêneros, né? Contudo, não é possível estabelecer uma distinção entre o masculino e o feminino através do artigo. Essa distinção apenas será feita pelo contexto. Gente, desculpa a rouquidão, tá? Mas continuando. Essa distinção apenas será feita pelo contexto. Então, gente, o sobrecomum, ele não vai alterar, tá? Nem pro feminino, nem pro masculino. E nenhum artigo, nenhum determinante, nenhum adjetivo vai alterar ele também. Ele sempre vai vir da mesma forma, tá certo? E os determinantes dele também vai vir da mesma forma. O que a gente vai identificar é pelo contexto. Por exemplo, aquela criança é sabida, né? Então, aquela criança é uma criança mulher ou uma criança homem? Uma criança do sexo feminino ou do sexo masculino? A gente só vai determinar pelo contexto, né? Que a gente está situando, tá certo? Então, não tem como eu não vou dizer o criança, né? Eu não vou mudar o artigo também. Então, a gente só vai conseguir identificar pelo contexto, entendeu? Ok? Também vamos ter os epicenos. Apresenta uma única forma para os dois gêneros. E a distinção é feita utilizando os adjetivos macho ou fêmea, tá? Então, de novo, o substantivo não vai mudar, o artigo não vai mudar. O que vai mudar é a gente colocar macho ou fêmea na frase, tá certo? O jacaré é macho, o jacaré é fêmea. A borboleta macho, a borboleta fêmea, tá? Então, o que vai alterar é somente esse acréscimo aí, né? De macho ou fêmea na frase pra gente identificar. Também temos os substantivos uniformes, né? Biformes, na verdade, a gente já viu os uniformes, que são esses que apresentam uma única forma para os dois gêneros. Agora a gente vai ter os biformes, tá? Eu errei aqui no slide, gente, mas no livro de vocês está correto, tá? Então acompanhe pelo livro de vocês, tá? O conteúdo de hoje, porque tudo que tá aqui nesse slide está lá no livro de vocês, ok? Então acompanhe no livrinho de vocês. Os biformes, né? Os substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, diferente do uniforme, os biformes ele vai apresentar duas formas. Uma para o feminino e uma para o masculino, tá? Duas formas diferentes. Ela vai ocorrer de duas maneiras, né? A primeira maneira, a desinência é indicada pela... Eu errei aqui de novo. A flexão é indicada pela desinência. O feminino apresenta o mesmo radical que o masculino. Então, o que vai alterar aqui? No primeiro caso, a desinência, tá? Por exemplo, garoto, garota. Então, a desinência O e A que alterou aí o gênero, né? O O, a desinência O alterou pro masculino e a desinência A alterou para o feminino, tá? Cozinheiro, cozinheira. O radical permanece o mesmo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Porém, a desinência alterou aí, né? De O para A, tá certo? E a segunda forma, o feminino apresenta um radical diferente do masculino,
Então, a palavrinha vai mudar, não vai ter o mesmo radicalzinho, não. Vai mudar, vejam aí. Homem, mulher. Então, o radical é diferente, tá certo? E não teve nenhum acréscimo de desinência, né? Apenas mudou o radical. Cavalo, égua, pai, mãe, boi, vaca. Entenderam? Agora vamos para a flexão de número, tá certo? Gente, o número é o quê? É a categoria gramatical que indica a quantidade de seres, né? Você tem 1, 2, 3 seres, tá certo? Então, vai indicar a quantidade aí, tá? O substantivo pode estar no singular, quando se refere a um único ser, a um único substantivo, nós dizemos que ele está no singular. Quando ele vai indicar a mais de um conjunto de algo, nós dizemos que ele está no plural, tá certo? Então, quando vai representar um único substantivo, um único ser singular, né? E mais de um ser plural, tá certo? Gente, o plural do substantivo normal, simples, é indicado pela desinência S, né? Então, nós sabemos disso, né? Que isso é bem comum pra gente colocar o S para indicar plural, tá certo? Só que existem diversas outras regrinhas, né, que se aplicam à flexão de número, né? E é bem extensa as regrinhas que tem, tá certo? Para a gente empregar o plural corretamente, tá? Então, eu vou dizer aqui para vocês algumas dessas regras, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Primeira regra. Substantivo terminado em vogal ou ditongo recebe a desinência S. Então, vejam aí, café terminou em vogal, tá? Então, eu vou acrescentar a desinência S, normal. Espelho terminou em vogal, acrescentar a desinência S. Mais uma regra. Substantivo terminado em M substitui um M por NS. Viagem, viagem, pronto. Então, são só algumas regras que vocês precisam dar uma decoradinha, né, pessoal? Infelizmente, questão de regras a gente precisa decorar, né? Mais decorar do que aprender. Mas isso também vem com o nosso uso no dia a dia, né? A gente vai escrevendo, vai empregando as palavrinhas, vai lendo bastante e ela acaba fixando na nossa mente sem a gente nem perceber, né? Então, eu vou dizer aqui só para título de curiosidade mesmo de vocês, tá? Substantivo terminado em AL, OL, UL, substitui o L por IS. Exemplo, canal, canais, azul, azuis, tá? Então, substitui aí o AL por IS, o L por IS, tá? Substantivo terminado por S em sílaba tônica, R e Z recebem S. Vez, vezes. Substantivos terminados por IL mudam IL por IS nas oxítonas e por I por EIS nas proparoxítonas. Funil, funis. Substantivos terminados em X são invariáveis, ou seja, não vai alterar. Vejam o exemplo, a xerox, as xerox. Tá bom? Então, gente, de novo, essas regrinhas aí é mais para vocês estudarem mesmo, dar uma decoradinha, tá? Quando vocês tiverem tempo, dá uma olhada mais nessas regras, tá? E tentem fixar elas um pouco melhor na cabeça, fazer um exercíciozinho para fixar mais, tá? Vamos para a próxima categoria. A próxima categoria é a categoria dos graus, né? É a categoria gramatical que exprime a ideia de aumento ou diminuição do ser, tendo como referência o seu grau normal. Exemplo, homem é o grau normal, né? Nem tá no aumentativo, nem tá no diminutivo. Mas homenzinho já está no grau diminutivo e homenzarrão já está no grau aumentativo. Então, o grau vai ser o aumento ou a diminuição de algum ser, tendo referência o seu estado normal, né? Seu grau normal. Tá bom? Então, nós temos dois processos de formação dos graus substantivos. O processo analítico, que é quando nós acrescentamos um adjetivo para indicar o aumento ou a diminuição, por exemplo, a casa é pequena, a casa é grande. Eu acrescentei aí um adjetivo, né? Estou dando a característica de casa, mas esse adjetivo está dando ideia de aumentar algo ou de diminuir algo.
no exemplo aí de casa, casa pequena, eu tô dando ideia de tô diminuindo, né? Tá no diminutivo. Ou casa grande, tá no aumentativo, tá certo? Então, eu utilizei adjetivos, né? Para indicar esse processo de aumento ou diminuição, tá certo? Eu não alterei ali a palavrinha, né, o substantivo em si, eu só adicionei o adjetivo para representar esse processo. Então, esse processo é chamado de processo analítico. E também temos o processo sintético, que é quando há o acréscimo de sufixos, né, que vem depois do radical, especiais, indicadores de aumento ou diminuição. Exemplo, casinha, casarrão, casarão, casebre. Então, veja que eu tenho o mesmo radical, mas eu adicionei sufixo. O primeiro sufixo, na casinha, está dando ideia de diminuição. O segundo, casarão, permanece o mesmo radical, mas eu tenho um sufixo que dá a ideia de aumentativo. Não é assim? Então, vejam que permanece radical, mas eu acrescentei sufixo, tá certo? A esse processo nós damos nome de processo sintético. Então, são somente esses dois processos de formação do grau, tá certo, pessoal? Então, gente, a aula de hoje foi bem simples, né? Mas explicando mesmo a formação das flexões que se dá ao substantivo, tá? Cada um tem uma forma correta, né, de ser empregado, né? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade de hoje de vocês está lá na página 34, 35 e 36, tá certo? Atividade de vocês, do livro didático de vocês. Lembrando que a gente já está utilizando um livrinho do segundo bimestre, que é a segunda apostilazinha de vocês, tá? Gente, eu espero muito que vocês tenham entendido. Um beijão e até a próxima aula.